A partir de agora, Aspirinios. Ela passou pela pior dor que uma mulher, uma mãe, pode viver na vida. Perdeu um filho. Aliás, a nossa convidada de hoje perdeu 5 filhos seguidos e costuma dizer que é mãe de 7. São 5 anjos e 2 filhos com ela. Claro que não é fácil relembrar esses momentos, mas Irene Belotti, que é guaraniense como eu, resolveu compartilhar as suas histórias para ajudar as outras mulheres e as outras famílias. A gestação do seu primogênito, Bernardo, que hoje tem 9 anos, foi super tranquila. Mas depois ela quis ter mais um. E 2 anos depois houve a primeira tentativa. A gravidez não foi adiante, assim como uma sequência de outras 3 ainda no primeiro trimestre de gestação. Depois das perdas, Irene engravidou do Benjamin. Tudo corria bem, teve chá de revelação, chá de bebê e tinha até um quartinho para ele. Mas quando faltava uma semana para o Benjamin estrear no planeta Terra, ela descobriu que o coração dele havia parado. Hoje, eu e a Fernanda, que não somos mães, trazemos para o centro do palco de Aspirinios uma mãe enorme, uma mãe corajosa, uma mãe fodástica, que é a Irene. Seja bem-vinda, querida. Esperamos que esteja tudo bem aí na sua família tão grande. Nossa, eu vou começar com um suspiro, assim, profundo, porque esse texto seu, em breves palavras, já me levou a reviver tudo, desde a história do Bernardo, né? Como você falou. E eu agradeço demais, Natália, Fernanda, pelo convite, porque eu acho que sempre que a gente fala, a gente elabora a situação, a gente coloca um pouquinho para fora da dor, e o objetivo maior é mostrar que a gente consegue, né? Eu falo que a minha história não é minha só, é a minha, do meu marido e do meu filho Bernardo, que foi o grande alicerce para tudo isso acontecer. É uma história que ela motiva outras mães, outros pais, então eu acho que é necessário falar. Eu não tinha como ficar com a minha história só para mim. Seja bem-vinda, Irene, com a sua história e que ajude, inspire outras mulheres, mães ou não, porque como eu te disse, histórias são histórias e elas de uma forma ou de outra nos dão coragem, alegria, reflexão, não interessa como, mesmo nós não sendo mães, né, Nath? A gente está aqui para ouvir e compartilhar. Seja muito, muito bem-vinda. Obrigada demais, gente. Valeu demais pelo convite. Eu tô super assim, eu fiquei pensando, toda vez que alguém me chama para participar de alguma live, alguma coisa nesse sentido, eu converso com meu marido, troco ideia e tal, Irene. É a sua história, né? É a nossa história. Ninguém sabe melhor que nós dois sobre todos os detalhes. Mas você sabe o que eu acho curioso? Quando a gente começa a falar, a gente redescobre situações que não foram ditas antes. E hoje, eu relembrando desse meu passado, do que eu vivi e tal, com minha família, eu lembrei de situações que eu nunca falei. Então, a cada conto é um conto. Sabe? A cada vez que eu falo dessa história, eu lembro de uma coisa, porque é aquilo, né, gente? Foram 7 gestações, 3 completas. Então, foi muita história no meio disso aí, questão de curetagem, se perde o bebê em casa, se perde no hospital, já perdi no meio do caminho. Então, assim, são detalhes que às vezes eu esqueço, assim, né, no meio da conversa. E não é por um ato de, você abandonou sua história, não, é porque foi intenso, né, foi muito cheio de detalhes. É porque eu fico pensando se você é daquelas meninas que desde criancinha queria ser mãe, porque a sua história me foi contada pela minha tia, com grandes tintas dramáticas, e como não poderia deixar de ser, porque é uma história, né, que daria uma série.
Amo, Mas Tânia. minha tia, gente, é um personagem, né? E quando ela me contou isso, eu falava, gente, que vontade de ser mãe, né? Outras pessoas talvez não tivessem lutado tanto. E também seu marido, que cara bacana de ter topado, de estar ali junto. Quer dizer, a gente se casa, a gente se junta, né? A gente tem um companheiro na expectativa de que ele esteja ali para isso mesmo. Mas por muito menos homens desistem da gente ou desistem da nossa história, né? E eu queria saber isso. Era aquela menina que desde criança queria ser mãe? Como que é isso, assim, essa relação? Não. Eu não tinha aquela coisa, brincava de boneca, de casinha, ok. Mas eu me lembro muito pequena que eu falava que eu ia ser arquiteta com 23 anos. Hoje eu sou publicitária e tô com 44, entendeu? Cheguei a fazer aquele curso de aptidão, cheguei a passar e tal, mas sair de Guarani para tentar uma faculdade federal em Juiz de Fora, né, sem um pouco de histórico, assim, de maldade nisso, enfim, acabou que eu vim parar nessa área. Mas eu não era uma criança, não, eu não sou... Assim, como eu vim de uma família muito grande... Minha mãe é irmã de 9. E eu acho que daí que vem essa força toda. Todos homens. Ela é a única mulher. Ah, verdade. Ela é a única mulher. Acima de mim são mais 4 homens, 5 com meu pai. Eu fui a primeira mulher. Então eu acho que a gente carrega uma força aí lá de trás, sabe? Total. Não sei, algum instinto, alguma coisa que te movimenta, que te impulsiona, que faz você... Tá na crista da onda, você não tá vendo o tamanho dela, não. Mas você vai, sabe? E assim, desde pequena, só retomando o que você perguntou, Natália, eu não vivia desse jeito. Eu acho assim, eu queria ter muitos filhos, mas não aquela coisa de mãe, da comida, detesto cozinhar, não gosto de mexer com fogão, não sou dessas. Nem preguiça. Não gosto. Amamentei, amei amamentar, amo cuidar, zelar. Mas aquele para casa certinho que a gente aprendia quando era criança, pequenininha, lá da mãe, da cuidar do dono de casa, tô fora. Não sou essa pessoa. Nunca fui essa criança de pensar no meu futuro como uma mãe dedicada. A dona de casa, a mãe dedicada, aqueles padrões todos, né? Eu já furei isso lá atrás, quando eu não me casei na igreja, quando a minha mãe fez o meu casamento. Então eu sou meio fora da curva, eu sou uma ovelha bem negra, sabe, gente? Então eu não sigo muito padrões, não. E eu acho que eu já entro fora da regra, inclusive nessa questão das gestações. Eu me lembro bem que quando a gente chegava eu e o Thiago, a gente chegava nos consultórios, eu era a menor parte de tudo, o menor percentual. Você vai poder engravidar de novo, você tem X%, 20%, era sempre a menor parte, sabe? Então eu meio que carreguei esse rótulo um tempo, achando que isso fosse me impossibilitar de alguma coisa, mas não. Mas, Natália, não. Volto a reafirmar, não fui uma criança que teve esse sonho, não. Mas aí a questão da família grande, né, que eu tava falando, eu acho que sim, ela me impulsionou a ter filhos, a querer sentar numa mesa de domingo com muita gente, aquela encontro de Natal que é super sagrado na minha casa. E isso sim me estimulou. Mas quando a gente tem o primeiro filho, a gente sente no bolso o que é ter um filho hoje, né? Onde come um, comem dois, onde estuda um, não estudam dois. Então o nosso freio já para aí. Quando é que você se deu conta, o que não te impediu de levar adiante todas essas gestações? Fernanda, eu tenho medo de não ter medo. Não tenho medo. Eu sou uma pessoa, para você ter ideia, assim, eu sou muito do visual. A questão do enxergar, para mim, ela se materializa com mais facilidade. Por exemplo, vendi meu apartamento, tô no meio de uma mudança, viu, Natália? Que inclusive você me perguntou como que tava isso, eu quase te mandei uma foto, minha casa tá de cabeça para baixo. Mas o cenário tá ótimo, tá? Pra fazer lives, tá tudo Deixa eu te contar, quarto do meu filho, o único que tá ok. Mandei todo mundo embora da minha casa. Gente, vocês vão fazer alguma coisa hoje, porque a casa precisa ter silêncio. Vão comer uma pizza, entendeu? Exatamente. Mas aí eu tava falando sobre...
O que, como é que eu fez viajo. você levar Eu falo, essas gestações? Persistir, a falta A de... questão do medo, né? Não, Eu falei o que eu não não medo. tenho medo, isso. E aí, assim, eu brinco que eu costumo falar com as pessoas que eu não tenho medo das coisas. Eu não fico pensando no que é aquilo, quais as consequências. Eu meio que bato no peito e vou, sabe? Eu acho que quanto mais a gente para raciocinar numa certa atitude, numa certa ação, mais dificultosa aquilo ali vai, sabe? Eu sou muito prática, eu sou virginiana, eu sou muito analítica, assim, ao mesmo tempo que eu sou muito analítica, eu sou muito prática. Eu consigo enxergar a coisa e eu quero chegar lá. É só isso que me interessa. Eu tô tentando lembrar aqui, gente, por que eu tava falando do apartamento? Explica pra mim. Por que Você você está tá falando mudando. do apertar? Porque eu perguntei como estava tudo aí. Tá tudo bem aí na sua casa, com a Não, sua família, não? antes disso, eu falo com vocês, eu viajo, eu sou pipa. Vocês vão dando corda, eu vou voando, vocês me puxam. Você contou que você vendeu o seu apartamento. Você não tem medo? Você não tem medo. Eu acho que é perceptível, né? É uma história de muita coragem. Por exemplo, quando a minha tia me contou um detalhe específico, como você optou por trazer o Benjamin, já sabendo que o coraçãozinho tinha parado de bater. Você poderia ter feito ali uma curetagem, não sei se é o nome correto, mas... Não, na verdade, no caso específico do Benjamin, eu tava Benjamin com 40... foi a última... O anjinho. A última... O anjinho. Foi a penúltima. A penúltima. Eu gosto do humor nas minhas histórias, tá? Eu sou igual o Silvio Santos. Eu tenho o filho 1, o 2, o 3, o 4, 5, né? O Benjamin foi o sexto. A Laura é a sétima. E nessa questão da história do Benjamin, quando a gente ficou sabendo, foi uma consulta, numa sexta-feira, que a gente foi no médico para avaliar mesmo o batimento cardíaco e tudo mais. Chegamos lá, meu médico, doutor Henrique, que foi quem me acompanhou durante a gestação toda, viu que ele perguntou para mim: Irene, você estava sentindo o Benjamin com batimento cardíaco e tal, mexer e tal, né, batimento cardíaco, né, porque a gente tem, algumas pessoas têm um aparelhinho em casa, eu tinha e tal, ele sabia que eu tinha. Eu falei assim, tava, ele mexeu ali agora, antes de eu entrar para sua sala. Aí ele falou assim, porque eu não tô ouvindo. E nisso foram assim uns minutos bem longos da minha vida, conversando com o Benjamin, de falar para ele, Benjamin, mexe, eu sei que você tá aí. E nesse dia, numa sexta-feira, ele falou, Irene, vamos fazer uma coisa? Daqui você vai seguir para a clínica para fazer um ultrassom. Cheguei lá no ultrassom, me passaram na frente e tal, ele ligou lá, e aí a médica, eu ouvi a seguinte frase da médica, Irene, realmente ele está sem vida. O coração parou de bater. Aí nessa hora eu com uma barriga gigante, porque eu ainda tenho isso da minha mãe, minha barriga fica enorme. Pensa, há 5 dias antes de nascer, então estava tudo preparado. Foi aquilo, né? É o quarto, é a mala, minha mala de maternidade, que a gente fala da mala de maternidade, tá pronta? Ela já estava no carro. Eu já tinha feito as lembrancinhas para entregar, né? Para quem fosse me visitar, enfim. Tudo pronto para ele chegar, né? Tudo pronto. E como eu passei por essas 4 gestações e ele evoluiu, eu não tinha dúvida que ele nasceria e nasceria com vida. Mas não foi o que aconteceu. Então, o médico, quando ele me deu esse diagnóstico, falou, Irene, tá sem vida, volta pro seu consultório. Aí eu já voltei acabada, o médico me recebeu. E daquele jeito médico, que é que eu acho, eu abro até um parênteses, existem médicos para todos os tipos e gostos, né? Mas existe a empatia que ela sobressai em qualquer profissão. Ela não precisa, só porque é médico, você não precisa carregar aquilo no seu jaleco, sabe? Não, e muitos não carregam, né? Não carrego, Natália. Eu passei por cada situação. Uma delas, assim, posteriormente eu conto aqui sobre no hospital aqui de Belo Horizonte, que eu tava grávida do Bernardo, falou que ele ia morrer, enfim. E o Bernardo foi o primeiro, né? E aí ele me explicando, Irene, eu lembro de uma frase, gente, que meu marido falou assim, doutor Henrique, e agora? O que faz? Aí
eu entro respondendo a sua pergunta, Natália, que a sua tia te falou. Eu tinha 2 opções. Com 41 anos, se eu quisesse tentar uma nova gestação, eu teria que fazer a cesárea ou optar pelo parto normal. Então eu tinha que considerar, se eu já estava no meu quarto aborto, ele não foi um aborto, a gente chama de natimorto, né? Então eu já tinha passado de 4 abortos, mais o natimorto. Então a chance, de novo, de ter um outro aborto ou um bebê nascer morto era muito maior do que a chance de nascer vivo. Então todas essas chances, elas iam reduzindo. Era um funil. Meu caminho para ter um filho normal só ia, assim, se perdendo. E foi quando meu marido perguntou, falou, doutora Henrique, e agora? Aí ele falou para eu tomar essa decisão e falou assim, vocês vão ter que enterrar. Aí, gente, eu tava trocando a camisola no banheiro dele. Sabe quando você escuta enterrar? Um eco assim, ó, enterrar. E aquilo ficou ressoando. Eu falei, como é que, meu Deus, como que enterra filho? Como é que faz? O que eu vou fazer? Nisso que eu saí do meu banheiro, do banheiro dele, do consultório. Irene, vocês não precisam me responder isso agora. Vocês podem pensar. Eu olhei pro Thiago, falei, Thiago, eu vou tentar de novo. Com o Benjamin sem vida na minha barriga. Ao Thiago, nós vamos fazer o que você tiver com vontade de fazer. E o Thiago, Natália, ainda em sequência àquela conversa que você perguntou, que meu marido deve ser, ele é um parceiraço com aço. É um cara que esteve comigo em absolutamente todas as situações, não me abandonou, não desgrudou da minha mão, e é um cara que, pra mim, eu sou muito da linha espírita, sabe? Eu acho que ele já tá comigo, já não é de hoje. Ele até brinca, Irene, chega. Na próxima encarnação você dá um tempo que já deu, né? Já deu. É muita parceria, né? Gente, e foram momentos muito intensos, sabe? Muito intensos. Todos esses momentos, eles são recheados de muitos detalhes, assim, com muito drama. A Tânia, acredito que ela tenha te passado alguma coisa, Natália, mas a história vivida, a coisa ali, ela é muito maior que qualquer pessoa possa te contar. Irene, e assim, eu sei aquela pessoa que chora, eu não consigo imaginar você, né? Desmonta. Não, mais ou menos, assim, eu sou chorona, eu sou super emotiva, mas porque eu vou te contar, pra me derrubar... porque receber essa notícia, né, de que você vai ter que enterrar e que... Gente, eu não tô conseguindo falar. Eu não tô conseguindo imaginar o que é você ter que fazer o parto, optar, porque você teve que ser uma pessoa nessa hora muito virginiana, né, Irene? Muito racional. Prática para pensar no seu futuro e tentar lidar com esse presente que era uma coisa que eu não consigo imaginar. Eu quero saber como é que foi essa semana que você teve que esperar para fazer esse parto. Não era, na verdade, um sonho só meu, né, Fernando? Eu acho que eu carreguei muito isso. Eu carreguei um sonho do Thiago e o do Bernardo. Sim. O Bernardo hoje vai fazer 10 anos, agora em dezembro, então ele suportou tudo com a gente. E foi ele, o grande cara de toda a situação, de toda a história. Foi ele quem empurrou a gente. Eu não sei, talvez se eu não tivesse o Bernardo, eu não sei se eu conseguiria, eu falo isso. Mas essa semana que eu tive que optar por ficar, eu liguei, alguém ligou pra minha mãe, né? Eu não tinha condição de conversar com ela. E aí é a hora que eu falo da família grande. Como que as coisas se juntam, né? Sabe o formigueiro? Aquela coisa assim. A Irene perdeu o filho. Eu até arrepio, gente. Minha mãe estava aqui. Os 2 vizinhos da Natália, da Cidade Jardim, estavam aqui. O meu pai não veio porque ele não tinha condições de enfrentar a situação. Ele não veio porque, emocionalmente falando, ele não conseguiria. Sim, difícil, sabe? dar conta, né? E meus outros irmãos fora, minha irmã, enfim. Mas eu passei, Fernanda, uma semana com o Benjamin na minha barriga, sem vida. E aí eu ouvi muito das pessoas assim, Irene, mas você não vai ter nenhuma complicação, um problema de saúde? Eu confiei completamente no meu médico. E eu não via, gente, eu não via a possibilidade da Irene morrer. Eu não via isso. Eu via só da Irene tendo outro filho lá na frente. Sabe? Era só isso que eu enxergava.
Lembrei do apartamento que eu ia falar. Menos trabalho para o James, eu acho. Eu sou muito de visualizar. Quando eu vendi meu apartamento, eu visualizei uma quadra com uma piscina dos meus filhos brincando e eu vendo da minha janela. Eu consegui achar esse apartamento, entende? E eu sempre, a vida inteira, eu visualizo tudo que eu quero. E eu visualizava eu com mais um filho. Eu sempre me vi com 2 filhos. E eu não perdi essa imagem de vista. Eu não tenho quadro de visão não, tá, gente? Não tenho isso não. Mas isso tudo tá aqui na minha cabeça. Então, assim, voltando, Fernanda, essa semana, ela foi muito doída. A minha mãe estar junto comigo e eu ver a minha mãe sofrendo por minha causa foi tão doído quanto eu sofrer pelo meu filho. Eu via que a dor dela parecia que ela era dobrada, né? Eles falam, né, que o amor de avó é um amor doce da mãe, né? Aquela coisa toda. E assim, eu vi muito isso. E assim, pode parecer soar estranho para vocês, mas o parto do Benjamin foi o parto mais bonito que eu tive. Foi maravilhoso. Eu comecei a sentir eu não sabia o que era parto normal. 11 horas da noite, 10 horas eu comecei a sentir uma dor na lombar, atrás, assim, nas costas e tal. Aí eu fui com a minha avó Irene, que eu carrego o nome dela, que é outra fortaleza também, que eu acho que a minha força também vem dela. Deita que passa. Passa a dor. Deitei, a dor não passou. E essa dor veio, eu sou muito resistente pra dor, sabe? E aí chegou um momento que eu falei com o Thiago, quase meia-noite, Thiago, não estou suportando. Me leva para o hospital. O que você tá sentindo? Eu falei, não sei, mas eu acho que isso é uma contração. Chegando no Mater Dei, eu ainda sento para olharem a pressão do lado de uma pessoa que vê a minha barriga e, obviamente, ela vai achar que ali dentro tem um filho morto, gente. Não. Nunca. Vai. Oi, boa noite, como que você está? Como que vai chamar? Aí nisso, assim, eu já tenho minhas sobrancelhas muito arqueadas, as pessoas falam que eu já ponho medo, já normal. Então eu acho que eu fui meio muito, muito ruim, assim, nesse momento. Falei, olha, ele vai chamar Benjamin. Passou. Ah, mas você vai ter agora, cadê seu marido? Seu marido não tá aqui, meu marido já tava arrumando papelada, né? Assim, preparando tudo de enterro, enfim, daquilo, dessa a parafernália toda que precisa para se enterrar e tal. E aí a gente foi me fazendo tantas perguntas, eu falei assim, olha, meu filho está morto. É isso. E ali acabou a conversa. Depois, eu precisei fazer isso para eu não sofrer mais do que eu já estava sofrendo. Claro. Você tinha toda a licença poética para fazer o que você quisesse. Não ali. é? Eu Agora, acho. me mandaram para um lugar... posso continuar contando aqui? Por favor. Claro. Me mandaram para uma ala onde os bebês nasciam. Eu comecei um trabalho de parto meia-noite e o Benjamin foi nascer às 8 horas da manhã. Né? Eu fiquei 8 horas de trabalho de parto. E como dizia meu médico, falou assim, Irene, eu não imagino a sua dor. A física eu imagino e nem ela eu posso tirar totalmente. Mas a dor da alma, ela é sua. Gente, chegou ao ponto que eu tinha tanto sangue na sala, mas tanto sangue, que eles não trocavam mais o lençol. Do jeito que eu estava, eu permanecia, porque era demais, né? E isso tudo fazia parte do processo mesmo do nascimento dele, enfim. Mas assim, o mais doído disso tudo naquele momento foi ter um filho no mesmo andar que outros nasciam, vivo. E isso é um erro, assim, que eu queria muito levantar alguma causa, falar sobre isso em alguns hospitais. Eu até comecei a fazer isso, mas acabei não dando sequência. É um erro que fere a alma. Isso é terapia pro resto da vida. Você tendo o seu filho morto, ouvindo o choro de bebê. Dos outros, né? Dos outros. Eu ouvia, Natália, as vozes dos avós. Entende? Isso é muito doído, gente. Sim. Isso é muito doído. Por mais que você seja forte, resiliente,
chega uma hora que a sua casca, você não consegue segurar. Nossa Senhora. Então, eu acho que, além de tudo, foi uma falta de respeito do hospital, sabe? Uma falta não é de respeito, de empatia, de conhecimento, não sei de quê. Não vou falar que é falta de estrutura. Eu era a única pessoa, a mãe, parindo um filho morto naquela noite. Não era falta de estrutura. Entende? E daí, me levaram para a sala para ter o Benjamin. E eu me lembro bem, porque eu tive o Bernardo. Então, eu tive o Bernardo cesárea. É o cara que tá... É o médico que vai fazer o seu parto, é o anestesista, é a enfermeira, é o jogo de futebol, é a notícia do dia, é a conversa, como foi o final de semana. E no meu momento que eu estava parindo meu filho sem vida, eu só ouvia os utensílios na bandeja. Todo mundo mudo. Mais nada. Todo mundo mudo, sem conversar. Obviamente, às vezes não teria um assunto ali para isso, mas eu me lembro que o silêncio, ele ocupava, sabe? E foi um momento que eu senti muito, muito a presença de Deus. Eu senti uma energia que eu não sei explicar. Eu não chorei no parto do meu filho. Eu peguei ele no meu colo. Você pegou ele no colo, né? Peguei, eu despedi do Benjamin, eu rezei, o meu marido não conseguiu pegar. E isso é uma das coisas hoje que o incomoda um pouco, sabe? E é aquilo, não deu. Não vamos, né? Ultrapassar. Imagina. E aí foi um parto assim, sabe? Apesar de tudo, eu senti era tanta gente rezando pra mim, eu recebi tanta mensagem, eu acho que o Guarani inteiro tava comigo nesse parto, Natália, sabe? As mães do Padecendo no Paraíso, que é um grupo que eu faço parte, vários outros grupos de mães que eu faço parte, a Panela, que sempre esteve comigo, os meus amigos mesmo, sabe? Minha família, todo mundo. Eu recebi tanta oração, porque eu acho que isso me fez viver num momento em transe, assim. Eu parei em transe, entende? Sim. Mas eu consegui entregar todo o meu amor ali pro Benjamin e consegui ser grata por ele, por aquele momento. Foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Irene, seu filho morto, não. Ele nasceu. Ele nasceu. Irene, você tá falando aí, eu tava vendo, né, e você também falou aqui que você segue alguns preceitos espíritas. Isso. E os espíritas, segundo os espíritas, o Benjamin nasceu, veio cumprir, foi escolhido para vir na sua família, para vir com você, né? Todos eles, na verdade. E o que você pensa sobre isso? Dessas gestações, no caso do Benjamin, que se cumpriu até o final, né? E das outras? Você procurou explicações? Você ainda procura? O que passa na sua cabeça? Porque eu fico imaginando uma vaga imaginação, porque, né, não sou mãe, não sei o que pode, não consigo dimensionar essa dor, mas talvez outras mães que estejam nos ouvindo e que já passaram por isso, como é que você conseguiu ser confortada na sua dor, assim? Foi o espiritismo? Foi uma explicação? Como? Foi a minha fé, mas foi a minha base é a minha mãe. Uhum. A minha base é a minha mãe. Minha mãe é fortaleza pura diante de várias situações que ela já passou, enfim. Mas eu acho que acima de qualquer coisa, Fernanda, a gente carrega isso dos nossos ancestrais, mas eu queria muito ter outro filho. Eu sou muito teimosa nesse sentido. E eu acho que o que me fez andar foi a aceitação. Eu aceitei que aquilo que aconteceu comigo tinha que acontecer de fato. Eu fui uma ponte para essas pessoas terem o seu momento aqui comigo. E
eu acho que eu fiz o melhor papel que eu poderia ter feito para todos eles. Com certeza. Né? Alguns eu soube sexo, outros não. Eu dei descarga, literalmente, no banheiro, eu vindo embora. Então, assim, eu aceito. E eu não me pergunto por quê. Por que comigo? Por quê? Eu não pergunto. Eu, grávida do Benjamin, já sabendo que ele estava sem vida, me lembro muito bem, debaixo do chuveiro. Eu deixei a água bem quente cair para cair na lombar, que foi a hora da dor. E eu comecei a conversar com Deus. Eu falava assim, seja Deus qual for, tá? Se é uma inteligência, se é uma figura, seja o que for. E eu conversava com essa energia que me move, vamos falar assim. Que seja sempre feita a sua vontade e que eu consiga chegar onde eu quero. Eu sempre falava isso. Eu aceitava e eu não perguntava por quê, sabe? Eu não tenho esse negócio, por que comigo? Olha, se tem uma coisa que é longe de mim, é a questão da vitimização. Eu não tô fora dessa... Não sou. Eu acho, então, respondendo ao que você me falou, me perguntou, o que me levou adiante foi saber aceitar. Sim, sem ficar com ódio de Deus, né? Porque não tem. as pessoas pequeno. Tendem, né? Eu lembro quando meu pai faleceu, que nem se compara com isso, né? Mas uma pessoa falou, você não tá com raiva de Deus, de ter tirado? Seu pai falou, gente, Deus não tirou meu pai cumpriu. É claro que não... Né? Eu tô mal comparando, né? Mas eu tô falando de perda, né? Sim. Imagina, né? Ele cumpriu a missão dele aqui, chegou a hora dele, né? É claro que é muito mais fácil de aceitar do que a perda de um filho, né? Não tem como falar disso. Mas essa coisa da revolta com Deus, né? De brigar com Deus e com os homens, também não faz parte da minha característica, assim. Eu entendo a sua, e que bom que você age assim, porque você pode seguir e ter sua menina. Ela tem quantos aninhos agora? Gente, esse é outro episódio, tá? Perennials com você, episódio 2, é isso? Gente, vocês não têm noção, é tipo Netflix, a série da Irene, vocês não têm noção. A Laura, vou dar um resumo. A Laura, a gente chama de bebê arco-íris, né? Que vem logo depois de perda gestacional, que vem trazendo as cores e tal. Ela é o bebê arco-íris. Hoje ela tem 3 anos. Com 2 anos... A Laura já quebrou a perna, a clavícula e o nariz. Entendeu? Senhora. Esse é o resumo de Laura. A Laura é intensa. A Laura é furacão, ela é vulcão, ela é tsunami. A Laura veio com a energia dos que não vieram. Eu escuto isso tantos psicólogos, sabe? De terapeutas, Irene, a Laura, ela veio com a energia de todos aqueles que não vieram. Gente, não tem explicação. Laura Furacão, também conhecida na escolinha como Laura Furacão, né? Na escolinha foi o nariz. Laura veio para viver, gente. Viver intensamente a vida. E assim, Fernanda, olha, Laura é tsunami, Bernardo é ondinha. Bernardo um sábio. Bernardo é zen, gente. Bernardo é um sábio, gente. O Bernardo é aquela criança que as mães me ligam e pedem, deixa ele aqui comigo hoje. Ele é esse cara. Que bom, é o cara do né? bem, sabe? Ele é um menino da paz, A Laura não é que ela não seja da paz, mas ela é intensa, é diferente. E como foi sua gravidez da Laura? A gravidez da Laura, Fernanda, no início eu descobri uma diabetes gestacional, né? Então eu fiquei de dieta por 7 meses, sem sair da linha, porque pensa, eu tinha acabado de perder um filho, né? E aí eu engravidei e o médico falou, olha, você está com diabetes gestacional. E me mandou para uma endócrino fazer acompanhamento com nutricionista e foi assim. E foi uma gravidez, assim, eu nunca senti mal-estar, não sei o que é vomitar, minhas gestações sempre foram tranquilas, assim. A do Benjamin que eu tive um pouquinho no início, mas nada fora do normal, trabalhei até o finalzinho e tal. E a da Laura foi super normal, com 23 pessoas na sala para ver a Laura nascer. No dia do nascimento da Laura, eu recebi 23 visitas. Foram todos os seus 17 irmãos aqui de Guarani, é isso? Ô, Irene, quantos irmãos você tem de verdade? Porque Sim, a Natália já falou 20, 17. Quantos irmãos você tem?
5, todos lindos. 4 homens. 4 homens mais velhos do que eu e uma mais nova que eu, a Thaísa. Tá. Então, Entendeu? pronto. É Então, porque isso. eu gosto de aumentar um pouco. Aí eu falo que ela tem 17. Entendeu? Não, você já falou 20, você já falou 17. Eu tô aqui, É meu porque Deus do céu. A família da minha mãe é grande, então a gente. E a gente fala alto, então isso tudo aumenta, entende? Isso expande, você entendeu? Dá a sensação de que é muito mais do que vocês estão vendo. Ô, Irene, e assim, você tá muito bem profissionalmente, eu imagino, né? Você deu conta disso tudo, né, nega? Como é que mulher é foda, né, gente? Assim, porque... Natália. Não é, Fernanda? Gente, Uai. Ué. Gente, sabe por quê? Assim, escutando aí, eu fico imaginando, não existe, ninguém é super mulher, né? Ninguém é super humano, né? Mas a gente tem uma capacidade aí de morrer e renascer em várias situações que eu acho que a mulher foi forjada na guerra, sabe? A gente fica falando que mulher é coisa de delicadeza, de florzinhas, disso, daquilo, mas cada vez que eu escuto essas coisas, de todas as histórias pelas quais as mulheres já passaram ao longo das... Né? Porque nós somos também fruto. A gente tá falando, você está falando da sua família, né? Mas nós somos frutos também de todas essas mulheres que vieram antes da gente, independente de família ou não, que lutaram, que correram atrás, que sofreram e que foram. Então, para mim não é surpresa, sabe? Eu acho que nós somos forjadas, sabe? A gente nós não comemos maçã de ninguém, não, sabe? A gente pegou a maçã lá, conquistou o Adão e meteu bronca na vida, sabe? A gente... entendeu? Mas depois, quando eu conto, gente, a história, eu fico assim, meu Deus, era eu mesma? Sou eu mesma? É. Eu imagino. Sabe? Será que era o problema era... A coisa era tão intensa que eu tava fora de mim e eu ia... Quando eu acho falo que vem um download aí de um negócio, porque assim, eu, por exemplo, né, se eu fico chateada com alguma coisa, eu somatizo muito as coisas e cada dia mais eu tenho certeza disso. Então, se eu tenho um princípio de discussão com alguém e tal, isso quase automaticamente vai para o meu estômago ou vai para minha coluna. E, no entanto, eu já vivi coisas muito mais pesadas que eu falo, gente, naquela época eu não tinha estômago nem coluna. Tinha estômago e coluna. Mas acho que quando o negócio é muito pesado, não sei, vem um download, vem uma força, vem um negócio lá de cima. Tem a ancestralidade também, né? Você estava falando aí de quem chegou antes. Que eu acho que sim, uma avó poderosa, um avô... Né? Quem é dos seus, que já tá lá em cima, e anjo da guarda, eu acho que é muita gente ajudando a gente também, além da nossa própria fortaleza, da nossa própria força de vontade, né? Você aí é uma mulher resiliente, forte, determinada, mas eu acho que a gente tem esses apoios, né? Mulher também não tem, eu acho que, claro que existem as exceções, óbvio, mas eu acho que para a mulher também é mais fácil. A mulher, ela não tem problema em pedir ajuda, sabe? É verdade. E eu acho que isso ajuda muito. Não interessa pedir ajuda de onde venha, que seja da família, que seja dos seus guias, de Deus, não interessa. Mas a mulher, ela não tem esse problema em pedir ajuda. Eu acho que isso ajuda muito a atravessar o deserto. Eu até acrescento ainda que essa questão das orações, seja ela de como for, de que religião for, é um tipo de energia que você está emanando ali para alguém, né? Sim. E eu recebi muito, gente. Muita. Eu recebia cartões, eu cheguei a ponto de participar de uma situação, de um caso da Maju, que é uma menininha que a gente ajudava e tal, e lá, a Marcela, que é uma amiga minha, hoje, né? Na época eu não lembrava que era Marcela. Ela falou assim, Irene, tudo bem? Eu falei, aí me reconheceu, eu falei, como assim, você me conhece? Então assim, você não é do Padecendo? Eu falei assim, sou. Olha só, essa aqui é a minha conversa essa aqui é a conversa que eu tenho. Você
quando a gente conversou lá no passado, que eu perdi um filho, e olha o que você falava pra mim. Aí eu falei, gente, a gente ajuda tanto as pessoas sem saber que está ajudando, contribuindo com alguma decisão, e hoje ela tem 2 filhos, e a forma como ela me falou isso, da minha história ter contribuído para a luta dela, sabe quando você fala assim, não é possível que eu fiz isso, que eu te ajudei. Aí eu tava lendo ali aquele texto e relembrando, eu fiz isso com não sei quantas mães. Esse grupo Padecendo no Paraíso, eu não sei se vocês já ouviram falar da Bebel Soares, já, né? Sim, é um grupo, né, Brasil, assim, então tem muita gente envolvida e tal. E lá foi quando eu desabafei. Então veio aquele monte de gente em box. Eu não tive a coragem, eu quero tentar de novo, mas eu tenho medo. Isso tudo que a gente conversou aqui, muitas perguntas vieram, sabe, depois. E é isso que eu acho que é o que vale a gente estar falando isso aqui agora. Alguma coisa, alguém pincelar aí fora, seja através do fone, do telefone, seja de qualquer lugar, mas levar alguma coisa de bom da minha história. Minha não. Nossa. Da história de vocês família. todos, né? Porque é muita gente envolvida. Quando a gente faz constelação familiar é que a gente percebe, né? Nossa! Quanta gente envolvida numa história que você acha que é só sua ou do seu pai, né? Você tem uma questão com seu pai, sei lá. Quantas outras pessoas estão envolvidas naquilo ali, né? Não, e eu com 18, 17 irmãos, né? Conforme você falou, você pensa de gente. Gente, os irmãos, ela tem 17 irmãos, é uma loucura aqui em Guarani, todo mundo é irmão dela, inclusive o prefeito. Adoro. E todo mundo conhece a Iota, né? A mãe é uma personagem que eu fico torcendo pra ela fazer 80 anos rápido pra eu poder fazer uma conversa de vó com ela, mas ela é muito novinha pra mim, então não dá. Falei, Tânia, não dá pra forçar a barra e trazer Iota. Iota é muito garota pra mim, não dá. Ela vai adorar. Ela vai amar saber disso. É garota muito garota. Demais. Ela tem que envelhecer aí bastante ainda. Mas olha, que delícia e que bom ver, né, assim, a sua fortaleza, né? Eu falei, nossa, gente, eu fiquei muito fã sua quando a minha tia me contou. Mesmo. Porque... Nossa, imagina. Que rolê, não, que Natália. rolê, que rolê. Nossa, que rolê. É um rolê que hoje me custa, né? Assim, algumas terapias. Eu não tô aqui rindo só pra fora. É uma coisa que eu sei onde guardar agora nas gavetas. De vez em quando Mas eu não tenho a menor pena de você, sabe? Assim, porque é isso que eu queria. É isso. Você não é uma coitadinha. Não, porque, inclusive, assim, gente, eu tenho muita dificuldade de achar que pena não é um bom sentimento. Assim, tem hora que eu acho que pena não é do mal. Assim, que pena é o que a gente dá conta, né? Mas, assim, eu não te olho e falo assim, não, coitada, queria abraçar a Irene. Assim, claro que eu quero te abraçar, mas assim, eu não te sinto frágil, sabe? E você podia estar também, né? Não tem problema nenhum. Eu acho que seria mais normal, né? Assim, mais dentro do script, porque você não é do script mesmo, já contou aí que é ovelha Black Power negra, mas assim, não passa essa fragilidade, né? Tipo, tá pronta para viver uma história amanhã de manhã, né? Assim, isso é muito potente, né? Natália, eu acho que você falou uma coisa aí que eu fujo muito dessa coisa do da pena. Nossa, meu Deus, coitada, perdeu mais um. Para, não me coloca nesse bolo, não. Eu entendo que você solidariza, você compartilha da minha dor, mas não tenha dó. Eu não gosto disso também, não tenha dó, não tenha pena. Isso pra mim soa ruim, entende? Sim. Eu não sei se eu tô falando bobagem pra vocês, mas assim... Não, e a autopiedade também, não só do outro, mas a sua, né? De ficar se sentindo e querendo um pouco que as pessoas tenham pena de você. É muito comum a mulher fazer esse papel, né, Fernandinha? É um lugar confortável, muito. Né? É um lugar confortável. É confortável e é aquela coisa... É um lugar... Como eles falam, né? Às vezes é muito bom você ficar na merda quentinha, né? Porque ali ela tá ali quentinha e pra você é muito confortável você fazer o papel de vítima pra sempre, né? Porque a gente passa...
você se um acomoda papel. ali naquele papel, né? Você aí se acomoda. a gente começa a chegar naquele momento das dicas perenes Sim. e eu pergunto antes de qualquer coisa, Irene, não vamos ter um livro sobre essa história? Não tem Natália, quer escrever? Pronto. Adoro, Natália, quer Pronto. escrever? Simples assim, Natália. Gente, um convite feito assim, ao vivo. Tchau, toma, na lata. Toma, te conto tudo, te mostro tudo. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei quantas vezes me perguntaram isso, e profissionais da área de saúde, por onde eu andei, assim, pra falar sobre isso, terapeuta, psicanalista, tudo. Hematologista, os geneticistas da vida, que eu conheci todos os istas. E aí me perguntaram, só que assim, eu já passou assim, isso na minha cabeça várias vezes, mas eu não sei nem por onde começar. E eu sou publicitária, hein? Entende? Assim, ainda tem uma linha que dá pra... Mas eu acho que eu nunca peguei assim. Mas é porque como você objetivo. fazer um livro, você vai viver a história. Não que você tenha problema, que você acabou de reviver a história ainda que brevemente, né? Mas eu acho que quando você faz o livro, você vive tudo de novo, né? Então tem Mínimos isso também. detalhes. Tem Mínimos isso detalhes. também. Tive Eu acho depressão, né, gente? que é estar pronta, né? Que é o luto realmente ter sido cumprido dessa história para você então fazer, mas sempre há tempo, porque é uma história muito bonita, né? E para nós aqui, eu acho que todas temos essa tendência ao espiritismo, né? O kardecismo. A gente sabe que nada disso é por acaso e que essa história não vem para qualquer pessoa, né? Assim, Então, eu acho que eu fui muito escolhida, sabe? você certamente foi. Lá de cima. Certamente. Você! Deus ecoou. Aquela ali, ó. Você! Ela dá conta, Aí, vou mandar para ela. deixa eu pegar esse aqui lá de Guarani, esse aqui lá de Belo Horizonte, fazer esses dois darem certo. E nós precisamos mandar um tanto de criancinha para passar só um tempinho na Terra, né? E desse jeito, né? Porque o meu relacionamento com o Thiago ainda aconteceu porque eu terminei um casamento um mês antes de casar. Aí nós vamos para o episódio 3, tá, Irene, Fernanda? são três episódios, três Eu acho episódios que de já Irene. vai ter uma live com Irene, entendeu? Uma série. Irene, 3 episódios. Perennials Irene, né? Perenes. Pirenes. Ai. Gente, mas é muita história, muita história. E graças a Deus estou aqui, feliz, Firme e com os forte. meus 2 filhos, já com meu marido vasectomizado, graças a Deus. Então, não teremos mais filhos por aqui, já deu, né? E tô com a minha família, né? assim, linda, redonda, maravilhosa. Completinha, redonda. Com um casalzinho que Deus preparou pra mim, assim, fantástico. Tudo certo. Tudo de bom. Ô, Irene, então começa nos dando uma dica de filme, ou de série, ou de livro, ou... Dicas Aspirinials. Então, eu não posso indicar séries, não, gente. Eu sou muito violenta pra série. Não sou essa mãezona bonitinha. Vamos assistir um... Sem problema, gente. Então você tá também junto comigo. gosta dos negócios muito loucos. Não, eu Eu gosto só de gosto de série Narcos. nórdica, de mistério, Sabe? assassinato. Então, eu tô nessa vibe. Então vamos nosso lá. assunto tá... Nosso assunto tá tão bonito pra eu meter um Narcos aqui, entende? Não acho legal, não. Ô, Mas Irene, olha só... minhas dicas são sempre assim também, pode ficar tranquila. Mas olha só, eu tenho um Instagram bacana pra indicar, assim, bacana assim, né? De 2 situações. Uma que eu acho que vocês já seguem, que eu descobri ele através da Nath Bini, uma amiga minha. Somos_aladas, que eu amo esse maravilhoso. Instagram. Amo essa rede social. Elas têm a palavrinha ali na hora certa, com um design bonito, leve, são mulheres, te respondem, te dão atenção, eu acho super bacana. É óbvio, né? O Padecendo no Paraíso. A Bebel tá com uma coluna também no jornal, então eu acho que é super válido. Inclusive, ela deu lá uma dica de série, tá? Se alguém quiser, corre lá no Instagram do Padecendo. Então pronto. E a Roberta Ferek, não sei se vocês conhecem. Ela é Não. mais do assunto de maternidade, mas ela fala muito das experiências e dos desabafos de uma forma muito bacana.
ela é fantástica também, deixa a coisa leve. E tem uma frase, gente, que eu quero terminar com ela, que eu até anotei aqui para eu não esquecer. É difícil, mas não precisa ser tão solitário. Isso aí. É verdade. Bonito isso. Bonito isso, né, Natália? Decorei, tá? Gostei, é boa. A gente adora frase pra gente publicar aqui, que a mulherada gosta de uma frase. Gosta. E você, Fernandinha, o que você vai estar indicando hoje? Menina, eu vou estar indicando. Vai estar quem me indicando acompanha o quê? aqui. Então, Irene, como quem me acompanha aqui sabe que minhas dicas sempre são não tem nada delicado. É sempre série Sangue. nórdica, de mistério, de assassinato, de não sei o que e tal. Eu amo um autor que eu já falei aqui, que é o Ken Follett. Sim. Que escreveu o meu último livro que eu indiquei dele aqui foram As Espiãs do Dia D. E agora eu comecei a ler um livro dele novo que chama Uma Fortuna Perigosa, que se passa em 1800 e começa em 1866 na Inglaterra vitoriana, numa escola para meninos no internato, em que uma morte acontece de um desses alunos. Tinha que ter alguma coisa mórbida. E aí o que acontece lá, a gente vai acompanhando. O Ken Follett, ele tem uma coisa muito bacana, porque ele, além de escrever muito bem, ele tem a trilogia do século, que eu já falei aqui, né, que ele conta a história desde a Primeira Guerra Mundial até o Obama, até o governo do Obama, acompanhando 5 famílias. A forma como ele amarra as histórias e a forma como ele vai ligando é muito bem feita. Eu gosto muito disso nele. E nessa história, ele vai acompanhando a vida de 2 primos que estudavam nessa escola. Os 2 primos são filhos de banqueiros. Mais um amigo deles que é filho de um cara novo rico da América do Sul. E como que eles vão crescendo, os anos vão passando, e essa morte que aconteceu de um dos meninos nessa escola vai repercutir lá na frente. Então ele vai amarrando mistério, assassinato, todas as tramas que vai te prendendo o tempo inteiro de uma forma muito incrível, que ele escreve muito bem. Ele vai amarrando todas as histórias que não tem ponta solta. Então fica a dica aí para vocês, esse livro do Ken Follett, esse novo livro do Ken Follett, que é Uma Fortuna. É isso. Então, Nossa, gente... Tô vendo uma série não, também, mas fiquei até essa série pobre aqui pra indicar alguma coisa, porque Fortuna vida Perigosa. de mãe não dá pra ter esse tempo todo pra falar isso tudo não, tá, Fernanda? Eu tô cuidando, tô mudando com 2 meninos para casa. Suas dicas foram ótimas, Irene. Tá tudo certo. Mas você pode ouvir Perênios quando estiver arrumando um apartamento novo. Olha só. Isso. A última. Amei. Eu tô assistindo 2 séries. Eu não sou serial, mas de vez em quando eu dou uma agarradinha em séries. Então eu tô assistindo 2. Uma delas é Maid. Na verdade, tô assistindo muito porque eu vi mulheres que eu admiro, mulheres bacanas indicando, então eu achei que eu devia assistir, ainda que fosse para ter apenas uma opinião. E eu não sou persistente com série, então se eu assistir um capítulo, 2 e não gostar, eu não vou até o fim, porque tá todo mundo falando, enfim. E eu tô achando muito bom, muito bom, muito bom. Você queria fazer um parênteses, Irene? Você já chorou vendo essa série? Não, que eu tô com problema pra chorar. Eu acho que minhas lágrimas secaram. Secaram? Temporariamente. Eu não quis assistir porque foi justamente isso que me disseram. Assim, você tira força do útero pra continuar assistindo os episódios, porque a coisa é pesada. Pesada no sentido assim, ela é muito real. E você se colocar no lugar ali. E eu não tô querendo chorar também, não, sabe, Natália? Então eu tô indo pro sangue, pro tiro, né, Fernanda? Eu vou te falar, eu sou a pessoa que procura as coisas de streaming e cinema, na maioria das vezes, pra me sentir melhor do que eu estou.
né? É óbvio que se tiver um filme que tá todo mundo comentando, eu como jornalista, eu me sinto na obrigação de pelo menos saber onde passou a história. Eu às vezes assisto uma coisa que é fora do meu estilo, tipo um Tarantino, que eu acho bom, mas não é meu tipo de história. Entendeu? Adoro. Mas não é meu estilo, não é o tipo de coisa que eu amo, mas eu assisto e respeito, entende? Mas enfim, achei meio sensível, não terminei, tá? Porque eu resolvi assistir ao mesmo tempo, tá precisando apimentar aqui minha vida, e resolvi assistir ao mesmo tempo Verdades Secretas 2. Eu tô achando um bafo, uma confusão. Vocês assistiram alguma coisa disso? Não, mas tô ouvindo demais. Gente, é um Sobre. bafo. E assim, eu ainda tô tentando interpretar, né? Eu li algumas entrevistas da Amora Maltner, que é a diretora, que tá super incensada hoje no Brasil, né? Quase como se fosse, assim, a nossa Sofia Coppola, né? Tá sendo colocada num pedestal aí pela imprensa. Eu achei a série tão boa, mas você tem a nítida impressão que ela é feita para o mercado internacional. Então, eu sinto que falta nela brasilidade, sabe? Eu acho que ela é uma série que podia estar sendo feita pela HBO, pela Netflix. Eu não sinto ela tão brasileira, por exemplo. A São Paulo de Verdades Secretas é muito mais Nova York do que São Paulo. Eu já morei em São Paulo, eu posso falar. Mas ela é muito bem produzida, os atores estão muito bem e dá tesão ainda, além de tudo. Então, assim, para quem tá aí precisando dar uma acendida naquela chama que anda um pouco apagada, também é uma boa opção. E ainda que não se seja um assinante Globoplay, eles abriram o sinal de Verdades Secretas aí por um tempo, mesmo para quem não assina, né? Mas de volta a Maid é uma história muito sensível, assim, né? Em resumo, é a menina Alex, que é casada com um bartender, que aparentemente ele vive naquela margem dos americanos de morar num trailer e tal, de ter, né, de ter uns jobs temporários, silly jobs e tal. Eles têm uma menininha de 3 anos e ele é um cara agressivo, né? Violências várias, né? Não necessariamente a violência física. E ela, muito forte, muito determinada, resolve sair dessa relação e cuidar da filha dela. Só que aí mostra o que é ser pobre nos Estados Unidos, né? Porque todo mundo acha que você vai para a América, você vai ter a vida dos sonhos, e ser pobre nos Estados Unidos é uma merda também, né? Então ela vive de subsídios, né? De ajudas do governo para alocar apartamento, para colocar a menina na escola, né? Porque o governo paga metade, mas a outra parte você tem que pagar. E ela não tem um bom apoio familiar. Ela tem uma mãe que é muito irresponsável, né? Que inclusive tá maravilhosa no papel. A nossa querida, peraí que eu estou procurando. É a Andie McDowell, não é? É a Andie McDowell. Assim, inclusive ela a menina é filha dela, né? Na vida real. Tá divine. A Alex é filha dela. Ela chama-se Margaret Qualley. E é uma princesa, né? Uma atriz linda, ela é linda boa, demais. boa. Eu tô aí no 6º episódio ainda, mas gostei muito. Nossa, já avançou assim. bem pra quem não curte sério, ué. É porque houve aí um fim de semana e uma insônia, né? Então, uma coisa somada à outra, você assiste um filme. Mas achei bem bom. E o Verdades Secretas é caliente e é muito bem produzido, assim. É impecável, né? Eu sinto uma falta de brasilidade, mas de qualquer forma super indico também Verdades Secretas 2. Então pronto. Então sucesso então, total. Pronto? Fernandinha, Então é isso. E aí nós vamos tocar pra onde? A gente vai tocar pra Guarani, pra São Paulo? Pra São Paulo, né? Nós vamos tocar para São Paulo, né? Sim. Hoje a gente está gravando, o programa vai ao ar na quinta-feira. Na sexta-feira, eu e Nath estaremos em Sampa, representando as Perennials. Que delícia. Sendo Perennials, né? Num evento Sendo super Perennials. bacana. Muito bacana, que a gente conta para vocês depois. Nossa, eu ia a gente perguntar vai mostrar. agora, se não podia falar. Poder até pode, mas a gente conta de novo daqui a pouco. A gente conta daqui a pouquinho. E se quiserem falar com a gente, o e-mail é qual, Fernandinho?
falecom@asperennials.com.br. Ô, gente, a gente não vai mais fazer mêsversário, nem festa de 15 anos. Não, agora eu e a Nath, a gente quer fazer talks. Então, quer chamar a gente pra conversar na sua empresa. Jornada, a palavra da palestras. vez agora é jornada. Jornadas. A jornada. Enfim, gente, porque assim, festa de 15 anos, mêsversário, tá tudo Isso certo. passou. Mas isso passou, a pandemia passou, a gente já tá vacinada. A pandemia não passou, mas a gente já tá vacinada. Então, assim, já estamos aí evoluindo. Então, eu e a Nath resolvemos evoluir também junto com as vacinas, entendeu? Isso. É isso. Então, estamos prontas para fazer aquela palestra de fim de ano da sua empresa. Isso, exatamente. Chama Bom a saber, gente. hein, gente? Bom saber. Chama a gente. Ó, bom Irene, saber. a gente faz a alegria da plateia. Além Falar de com a ter mulherada. conteúdo, a gente tem uma coisa que é borogodó. Isso, Não, isso aí já deu pra perceber. Nem precisava ligar som nem nada. Aqui, ó, já deu pra ver. Mas é uma boa dica aí, que a gente tem alguns clientes aqui que pedem algumas orientações pro final de Então, ano, pronto. né? Alguns encontros. Tá agendado, já tem seu celular, Natália Dornelas, que a Natália Dornelas é prima da minha cunhada. Tá vendo, Mira. gente? Como é que Gente, é? Pensa bem, gente. Guarani, Não, Guarani, gente. todo mundo é É o parente. povo do Guarani. É o povo do Guarani, gente. Então Mas toca aqui pra não, São aqui Paulo. não foi nepotismo, porque a Irene não era da minha sala e ela não é minha prima. Então pronto. Então toca pra Savassi toca pra São Paulo, porque a gente vai estar lá em São Paulo, e pra Guarani. Tá bom? Isso, para todos Beijo pra esses vocês, lugares. gente. Gente, obrigada. Foi lindo, Irene. Muito obrigada Obrigada, por ter querida. compartilhado sua história com todas nós. Imagina, cada vez que eu falo, eu abro meu coração. Agradeço Que bom. demais. Que bom. Tomara que a gente tenha tocado alguém dessa vez. Ah, com certeza.